Graça e paz, irmãos. Deus abençoe muito vocês. Vamos continuar estudando. Abra sua Bíblia comigo no livro, na Epístola de Tiago. Carta de Tiago à Igreja Dispersa, capítulo 5. Tiago 5. Como já dito, Tiago é uma carta escrita por uma igreja em dispersão, uma igreja em sofrimento, uma igreja em aflição, angústia, e uma igreja também distanciada de si mesma, porque se reunir naqueles dias significava morte, perseguição, e poucas reuniões como temos existiam naqueles dias. E Tiago, então, escreve essa carta para que isso seja, então, espalhado entre a igreja dispersa, espalhada, para que eles lembrem-se das atitudes, das ações, dos pensamentos, das palavras que glorificam a Deus e tem a ver com a fé que professam em Cristo Jesus. E lá no capítulo 5, Tiago fala sobre uma perseguição que existe dentro da igreja. Às vezes vem de fora da igreja, às vezes surge de dentro da igreja, que é aquela perseguição dos ricos aos mais pobres. Uma perseguição que muitas vezes é traduzida por uma situação em que os ricos oprimem, os ricos não reconhecem os mais pobres, não pagam os seus devidos salários, não os tratam com dignidade e assim por diante. Eu não consigo abaixar. Alguém pode vir aqui, por favor, rapidamente? Minha prótese não permite eu abaixar. Eu acho que era bom tirar isso aqui daqui, né? Antes que caia de novo. E o Josimar fique sem esse instrumento precioso que ele tem aí. Acho que é bom tirar, Lucas. E então há essa situação, isso traz sofrimento. Quando você fica sem receber salário, tem alguém aqui que é funcionário público do estado do Rio de Janeiro? É terrível, terrível. Não ia chegar, é verdade. Não está aqui porque não tem dinheiro para pagar a passagem do ônibus, né? Horrível. Eu estive em Macaé há 2 semanas atrás e estava conversando com algumas pessoas ali. Eu tenho pastores do Rio de Janeiro ali comigo, trabalhando na Vila Mariana, que têm parentes que são funcionários públicos no Rio, e eles estão passando necessidade de subsistência, não tem dinheiro para comprar comida, porque não estão recebendo os seus dignos proventos salariais para a subsistência da vida. Não sei quantos de vocês sabem, mas o pastor Eduardo, lá da nossa igreja, você que é Vila Mariana, tem tios, primos que são funcionários públicos que não têm o que comer. A família está se movimentando para ajudar com cesta básica porque não há comida. Isso traz sofrimento. Traz sofrimento quando o filho pede alguma coisa e nós, como pais, não temos como dar, porque eu não recebi aquilo que dignamente já deveria ter recebido. Então isso traz sofrimento, isso traz dor, e é essa a situação que está acontecendo aqui no capítulo 5. Fora outras ações angustiosas, aflitivas que a igreja passava naqueles dias. E nesse contexto, Tiago escreve assim, inspirado pelo Espírito Santo, portanto, a palavra de Deus. Sede, pois, irmãos, versículo 7, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Isso tem a ver com irmãos ricos, irmãos pobres, irmãos ricos que, mal informados, acabaram subjugando os mais pobres. Não é? Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia
e compassivo. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela tua graça em Cristo Jesus, que permite estarmos aqui, desfrutando de toda a alegria, prazer que o Senhor tem nos dado neste lugar, de toda a comunhão deliciosa com os nossos irmãos. Como faz bem, Senhor, a nós, a nossa família, estarmos juntos aqui na Palavra da Vida em Caldas Novas. E tudo isso, Senhor, é pura expressão, perfeita ação da tua graça em Cristo Jesus por nós. Além de tudo isso, o Senhor ainda nos dá o céu de presente e permite que sejamos agora edificados, alimentados, enriquecidos, impactados com a ação viva e eficaz da tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Aceita a nossa gratidão em nome de Jesus. E agora pedimos mais uma vez: somos indignos e incapazes de entender da maneira que convém a tua palavra. Por isso ela mesma nos ensina que devemos clamar pela iluminação do teu Espírito Santo. Então, por favor, por meio do teu Filho Jesus, mais uma vez, Senhor, direciona, orienta as nossas mentes, nossos raciocínios, nossas percepções, para que possamos compreender a tua palavra de maneira correta, de forma plena, porque é a ação plena do teu Espírito em nossas vidas. Também não somos capazes, por causa da nossa corrupção, de aplicarmos a tua palavra como convém. Reconhecemos que quando a aplicamos, é fruto também da ação do teu Espírito em nosso coração. Então, por favor, também por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, e da tua graça a nós, orienta-nos a aplicarmos, a vivemos, a praticarmos a tua palavra, de maneira que o Senhor seja plenamente satisfeito na beleza da tua divindade. Peço mais uma vez por mim, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Sou indigno, Senhor, mas por Cristo Jesus o Senhor me dá o privilégio de poder estudar a tua palavra junto com os meus irmãos aqui. Então, Senhor, que nenhuma história, nenhuma palavra, nenhuma ilustração, nenhum gesto que seja usado aqui para facilitar o nosso entendimento, desvie, macule a plena exposição das Sagradas Escrituras nesse momento. Me entrego nas tuas mãos, Senhor, e te agradeço porque o Senhor tem feito isso. E toda a sabedoria que tem surgido aqui das nossas exposições e dos nossos estudos, reconhecemos que é a ação do teu Espírito. Por isso, te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E mais uma vez desejamos, eu e meus irmãos aqui, que o Senhor seja glorificado mais uma vez por meio deste estudo que vamos fazer juntos. Fala conosco, Senhor, por favor, e em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Conta-se a história de um casal que já vivia há 62 anos a vida conjugal. Lindo, não é? Ainda andavam de mão dadas, ainda se abraçavam e se beijavam, se amavam profundamente. Todas as pessoas que olhavam para aquele casal pensavam, depois diziam uns aos outros: olha que modelo de vida conjugal, amorosa, graciosa, prazerosa. Alguns até oravam quando olhavam aquele casal e diziam: ai, Senhor, faz de novo comigo e com essa amada esposa que o Senhor me deu. Mas a senhora ficou muito doente, acamada. Os médicos disseram: a senhora está bem,
doente, está prestes a deixar essa vida. Eles eram crentes. E o médico também era crente. Penso eu que o Senhor irá convocá-la para o céu muito rápido. Eles entenderam, então ela o chamou e disse o seguinte: meu amado, meu querido, você tem sido um esposo leal, amoroso. E você se lembra quando nós nos casamos, que eu tinha uma caixinha e eu pedi para você nunca mexer nessa caixinha? E ele disse: me lembro. E ele foi leal, ele nunca mexeu na caixinha. E ela disse: então, ele até tinha esquecido da caixinha, na verdade. Os anos foram passando, ele falou que ele não ia mexer na caixinha, ele decidiu não mexer, e ele até se esqueceu da caixinha, aí ele se lembrou da caixinha: eu me lembro da caixinha. E o que você fez com a caixinha? Ela está guardada, e eu queria que você a pegasse para nós. Está em tal lugar, no guarda-roupa, atrás de tal, tem o fundo falso, depois tem um cofre. Ela confiava muito nele, que ele não iria mexer na caixinha. Ela: agora eu vou te dar então o segredo do cofre. Ele foi lá, fundo falso, cofre e tal, pegou a caixinha, tal, uma caixinha desse tamanho mais ou menos. E quando ele abriu a caixinha, havia ali 2 bonecas de crochê, de pano. 2 bonecas de pano. E um extrato de uma conta de investimentos, não na poupança, porque poupança não dá muita coisa hoje, no Tesouro Direto, né? De milhares e milhares de reais. Chegava próximo a R$1 milhão. Muito dinheiro naquele extrato. E ele olhou para aquelas 2 bonecas, para aquele extrato, e ele perguntou assim para a esposa amada: querida, o que significa isso? Vou revelar a você. Vovó, quando eu me casei, ela me chamou de lado e disse para mim assim: meu amado, olha, você nunca perca a paciência com seu marido. Nunca se irrite com ele. Não seja uma mulher rabugenta, rixosa, iracunda, fiadudido. Não seja nada disso para ela. Mas para que você aguente firme, minha filha, ora muito e faz boneca de pano. Quando você estiver irritada com ele, ora, pede para Deus trabalhar com o seu coração. E pega as agulhas de crochê, pega a linha, pega pano, e faz boneca de pano. E ele viu as 2 bonecas de pano e ele disse: eu sou bom mesmo, né? Ô maridão que eu fui. Bem que ela fala que eu sou um marido amável, gracioso. Bem que o pessoal da igreja pensa, não é? Que eu sou um exemplo de marido. Ô cara bom, devia ter ouvido sobre humildade, não é? Aí ele não se conteve no seu orgulho, na sua altivez, não é? Naquela, né? Só 2 vezes eu irritei a minha esposa na minha vida. E depois que ele descobriu o que significa as 2 bonequinhas, ele perguntou: amor, e esse extrato desse investimento, o que significa isso? Bem, foi todo o dinheiro que eu consegui guardar com as vendas das bonecas que eu fiz na nossa vida. Nenhum de nós vai irritar o cônjuge, ou o pai, ou o filho, ou alguém 2 vezes na vida, não é verdade? Eu acho que eu irrito a Denise 2 vezes por hora, mais ou menos. Amor, você poderia fazer boneca de pano, hein, minha filha? A gente ia ter uns 3 milhões e ajudar aí, ó, a Palavra da Vida, comprar o terreno. Né? Mas ainda dá tempo, porque do jeito que eu te irrito, minha filha, você vai guardar 1 milhão facinho, facinho. Comprem as bonecas de pano que a Denise fizer. Não é assim? É isso que nós vamos ver hoje de manhã. Como ser pacientes. Como ser longânimo. Como demorar para que a irritabilidade, a ira, o ódio, a retaliação, que às vezes vem por palavras malditas,
ações mal feitas acabam demonstrando que a nossa paciência é muito curta. E o que me intriga muitas vezes é que alguns de nós, cristãos, nós não reconhecemos que não tratamos desse assunto diante de Deus e jogamos para a nossa criação, ou para a nossa raça, ou para a situação em que estamos vivendo. E alguns dizem, eu sou assim mesmo porque eu sou alemão, russo. Outro dia eu ouvi isso de um colega, eu sou assim mesmo porque eu sou escandinavo. Eu falei, peraí, você está me chamando de mal educado também? Meu nome é Zborowski. Isso é mal educação, você não bota isso na minha raça. Porque a gente tem essa mania. Ou eu sou assim por causa... você não vive o que eu vivo. Não, peraí. Nenhum de nós viveu o que Jó viveu. Mas de longe, nenhum de nós. E olha o que diz a Bíblia. Eis que temos por bem-aventurados. A palavra feliz aí é a palavra bem-aventurado. Boa aventura. É ter uma boa aventura. Mas não porque eu estou na palavra da vida, na semana de férias, comendo todas essas coisas deliciosas, curtindo essa água quentinha que tem as piscinas aqui. Eu gostaria de levar essas águas quentes para São Paulo. Porque eu moro num condomínio que os caras falaram que a piscina era aquecida. Mentira. É que eu estou acostumado com essas águas aqui. E aí eu penso que essas águas vão ser as águas lá em São Paulo, na piscina aquecida. Não vai. Mas essa bem-aventurança não é porque eu curto toda essa delícia chamada Caldas Novas, Palavra da Vida, no estado de Goiás. A bem-aventurança desse homem aqui, chamado Jó, a bem-aventurança desses homens, chamados profetas, eles não estavam em Caldas Novas. Eles foram perseguidos, alguns, como diz Hebreus 11, morreram perdendo as suas cabeças, suas famílias, foram mortos à espada. E Jó foi um terror, a vida dele. Mas ele é bem-aventurado, porque perseverou firme, não perdeu a paciência. Aí Tiago diz assim, a palavra de Deus, Espírito Santo, então Deus dizendo para mim e para você, vocês ouçam da paciência de Jó. Vocês têm ouvido dessa paciência e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compassivo. Vai lá de novo para Efésios capítulo 4. Vivei de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade, com toda a mansidão e agora com toda longanimidade. Essa palavra, na língua original, ela é uma palavra que tem esse som, ó, macrotimia. Macro vocês conhecem. Grande, longo, imenso. Timia é a palavra para irritação. Mas aqui a palavra não está dizendo no grego que eu sou longo em irritação. Não. É que é uma distância muito longa, muito extensa entre o meu coração e a irritação. É isso que significa macrotimia. E existe uma distância longínqua, por isso a palavra foi traduzida por longanimidade. Há algo longínquo entre o meu coração e a ira, entre o meu coração e a impaciência, entre o meu coração e a irritação. Então Deus não parte do pressuposto que eu tenho o direito de ser paviozinho curto. Porque alguns jogam isso para o seu temperamento. Aliás, temperamento é uma desculpa que a gente usa para tudo. Ah, eu sou assim, esse é o meu jeitão de ser, esse é o meu temperamento. A Bíblia não concorda com isso. Porque o camarada que era paviozinho curto na Bíblia, que queria botar fogo em samaritano, se torna o apóstolo paciencioso do amor. Apóstolo João queria botar fogo nos samaritanos, diz a Bíblia, nos evangelhos. E lá depois nós vemos esse camarada escrevendo as epístolas que Deus decidiu que ele escrevesse, a própria palavra de Deus, e a gente vê esse homem sendo amoroso, paciencioso,
gracioso, Deus transformou esse indivíduo. Nós vemos um assassino de crente matando crente, gostava de matar crente, agora aprendendo o quanto custa padecer pelo nome de Jesus. Transformação de novo de caráter, transformação de novo da alma do indivíduo. Esse é o apóstolo Paulo. Nós vemos um covarde miserável, que qualquer um de nós se irritaria com ele, porque na hora que mais se precisa do indivíduo, ele nega 1, 2, 3 vezes. Mas depois que há uma transformação do encontro com o Senhor, e ele é perseguido, apanha, e quando ele tem de novo oportunidade, ele diz, eu vou orar, e quero que vocês saibam que é uma bênção padecer pelo nome de Jesus. Você vira algumas páginas do Evangelho de João para Atos, e você vê isso acontecendo nos primeiros capítulos de Atos, com respeito ao apóstolo Pedro. Então o Senhor não aceita esse negócio que a gente tem costume de dizer assim, eu sou paviozinho curto, eu nasci assim. Esse é meu jeito de ser. Está no sangue. Então deixa o sangue de Jesus limpar o seu sangue. Não é verdade? E nós precisamos permitir que o Senhor vá transformando de glória em glória o nosso caráter, os nossos sentimentos. Longanimidade, paciência. Eu me lembro uma vez que eu cheguei no seminário, minha secretária amada Rosa, pessoa especial, muito boa secretária, amorosa, não sei quantos de vocês fizeram CTL e conheceram a Rosa. Aliás, o CTL dava certo por causa da Rosa. Eu só coordenava, falava, Rosa, faça isso, isso, isso. E ela fazia o CTL acontecer. Grande amor pelo CTL, pelo seminário, está para aposentar, tadinha. Não tadinha porque vai aposentar, mas está considerando o que vai fazer depois da aposentadoria, tal. E eu me lembro da paciência amorosa da Rosa. E um dia ela me chamou, falou, ela me chamava de chefe, chefinho. Chefe, você pode sentar aqui? Eu sentei. E ela disse, a sua filha passou por aqui. A Débora tinha 6 anos de idade. Sua filha passou por aqui. Ah, é? E ela conversou comigo. Ah, é? E já conhecendo a Rosa, falei, vem chumbo. E do grosso. E ela passou por aqui e disse assim para mim, ó, tia Rosa, você pode conversar com meu pai? Porque ele anda muito estressadinho. E fica gritando com a minha mãe, com a gente. Ele não tem paciência com ninguém mais lá em casa. Sabe o que a minha filha de 6 anos estava revelando? A minha impaciência. Aquela situação de que a gente acha que pode ser paviozinho curto, irritadinho, iracundo, porque as circunstâncias da vida, as situações familiares colaboram com isso. Então eu tenho todo o direito de ser impaciente. Não temos. E quando somos, afetamos aquelas pessoas que nós mais amamos. E o grito por socorro da Débora foi a tia Rosa, com 6 anos, tia Rosa, porque ela tinha na Rosa uma amiga íntima do pai dela, da mãe dela, e ela foi lá, então, no seminário, sei lá que hora que ela passou lá no seminário, ela tinha 6 anos de idade, devia estar com a bicicletinha dela, aquela cor-de-rosa que ela orou para ganhar e Deus deu, não é? E ela foi lá na tia Rosa dizer que o pai dela era impaciente. Que vergonha. Eu queria me enterrar na frente da Rosa. Quando encontrei minha filha, eu queria sumir. Que vergonha ter que ser confrontado por uma menininha de 6 anos de idade que dizia assim, o meu pai é um cara impaciente, não longânimo, irritado, chato. E ele está afetando a minha vida, a vida da minha mãe e do meu irmão. O irmão dela tinha 3 anos de idade na época. Que horrível é isso, não é verdade? Como nós precisamos lidar com isso? E nos tornarmos pessoas mais agradáveis. Pessoas mais
suaves. Pessoas que colaboram mais com a vida, não é, daqueles que estão ao nosso redor. Então, como fazer isso? Vamos lá, o que seria paciência? Muda aí para mim, por favor. A paciência é a virtude do caráter cristão em se demorar a irritação, fúria e descontentamento. Agora, veja bem, se demorar é não ter. Porque eu demoro, eu sou distante da irritação, eu sou distante da fúria, eu sou distante da retaliação. Tão distante que isso vai passar. Eu vou até tratar da situação, mas eu não vou permitir que a irritação, que a ira, que a retaliação tome conta do meu coração. E eu vou acertar aquele problema, ele vai passar e eu não experimentei no meu coração, na minha alma, não ofertei às pessoas a ira, a raiva, o ódio, a retaliação. Essa é a ideia de Deus para a palavra macrotimia, paciência, longanimidade. Foi isso que nós encontramos, ou é isso que encontramos em Jó. Quando a Bíblia diz, tende por modelo, exemplo. Ponham na sua frente a paciência de Jó. E ajam como ele agiu. Para que você seja bem-aventurado. Para que eu seja bem-aventurado. Para que nós desfrutemos de uma boa ventura. Então vamos olhar para a vida dele. Então abre aí, pode mudar por favor. Paciência é a habilidade de aceitar as situações difíceis da vida sem acusar Deus de falta de amor ou cuidado. Porque quando eu sou impaciente e a vida fica difícil e as coisas não vão como eu penso deveriam ir, o que acontece? A gente começa a culpar Deus, começa a ralhar com Deus, a apurrinhar Deus. Falando, o senhor não olha para mim, o senhor só olha para aquela pessoa, e aquela, e aquele. E eu? E a minha família? Quando nós somos impacientes, a gente faz isso. Olha só Jó 1, 20 a 22. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. Mas o que é que aconteceu que a Bíblia está exaltando esse homem, dizendo que ele tem toda essa situação de tristeza, do versículo 20, mas é capaz de fazer as declarações do versículo 21. Dá uma olhadinha no versículo 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio o outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio o outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e Deus nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Gente, que sufoco! Quando eu leio esses textos, eu lembro de um momento que todos nós brasileiros passamos e perdemos a paciência. Gol da Alemanha! Lembra? A gente estava se refazendo, Baltazar. Você deve ter chorado esse dia, em Baltazar. Você, aquele cara que dava sangue pelo Brasil. A gente estava se refazendo, daqui a pouco, gol da Alemanha! A gente estava se refazendo, gol da Alemanha! Alguns de nós chutou a televisão.
Outros quebraram o vaso da esposa. A esposa deu vassourada no marido. E a gente continuava ouvindo, gol da Alemanha! Estava arrancando o cabelo e a gente continuava ouvindo, gol da Alemanha! O que você passou, João, nesse dia? Nem imagino você. Qualquer um de nós perdeu a paciência. Eu desliguei a televisão. Graças a Deus eu não estava na igreja com os jovens. Porque eu ia ter um trabalho de aconselhamento naquela tarde, Evânio. E aí eu liguei lá para a igreja, o pastor de jovens estava com os jovens, meus filhos estavam lá, estava todo mundo chorando, impaciente, nervoso. Porque era uma desgraça atrás da outra desgraça, Jefferson. Você lembra disso ou não? E a gente ouvia de novo, gol da Alemanha! O Brasil atacava, gol da Alemanha! Que é isso? Que desespero, que aflição, que angústia! E que impaciência! Agora, gente, isso era um jogo. Um jogo que o mundo da mídia fez a gente confiar, crer que o Brasil seria hexacampeão no Brasil. Olha, é melhor não ter Copa no Brasil. 50 foi uma desgraça. Pela graça de Deus eu não estava vivo ainda. E depois agora. Então, olha, é melhor não trazer Copa do Mundo para o Brasil. Deixa no México, não é verdade? Deixa nos Estados Unidos. Deixa no Japão. Não traz para cá, não. Mas não foi um desespero? Agora, eu estou falando de alemão, você está aqui, você deve ter chorado. Estava na igreja junto com os jovens. Não é? Mas é jogo. Acabou. Já ganhamos da Alemanha nas Olimpíadas. Já passamos isso a limpo. Agora, pensa aqui, ó. Isso não é um jogo. Isso não é um esporte. Isso é a vida do indivíduo. São os bens dele indo embora, um atrás do outro. Ele não consegue segurar. Está vazando pelos meio dos vãos dos dedos. E não é isso só, não são os bens. A minha mãe tinha um ditado, que vá os anéis e fiquem os dedos. Aqui no caso de Jó, foi o anel e os dedos. Olha o Jorjão fazendo piada já. Faz alto aí para nós ouvirmos, pô. Teve um aí que foi um dedo só. Aí levou os anéis dos outros, é verdade. Perdeu o dedo e levou os anéis dos outros. Meu pai, eu veio lá de São Paulo pregar a Bíblia e esses camaradas ficam fazendo isso com a minha mensagem, tá vendo só, gente? Jorjão, eu amo você, viu? Você e o Adilson são ótimos. Orar muito pela Sueli e pela Denise, tadinhas. Mas aqui vão os dedos. Quais são os dedos de Jó que vão aqui? Agora, muito sério, eu não sei quantos de vocês já perderam filhos aqui, mas perder filho deve ser uma coisa muito, muito, muito difícil. Eu me lembro quando eu estava preparando uma mensagem em Gênesis sobre a entrega de Abraão no Monte Hermon de Isaac, eu comecei a chorar e a clamar a Deus, porque eu não sou capaz de ter a atitude que Abraão teve. Eu lutei com Deus quando eu preparei aquela mensagem. E eu pedi, por favor, Senhor, não torne essa mensagem uma prática na minha vida. Eu clamei a Deus. Porque deve ser muito difícil. Você ouvir o que esse homem ouviu. Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova.
Não é à toa que o versículo 20 está aí. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto. Rasgar o manto, rasgar a roupa, no Antigo Testamento, significa ter o coração rasgado. O coração arrebentado. Quer ver onde está isso? Abre aí a sua Bíblia em Joel 2. Ih, agora vai. Não precisa abrir não, vai, senão vai demorar muito. Joel 2,13. Acha rápido aí. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Joel. Vai. Joel 2,13. Quem achou diz misericórdia. Não, diz aleluia. Quem não achou fala misericórdia. Que livro difícil. Joel 2,13. Não vou esperar se eu abrir não, senão vai ficar o dia inteiro aqui. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Está vendo a ligação aqui? O que Deus está dizendo para os da época de Joel é o seguinte: vocês rasgam as vestes, mas não rasgam o coração. Vocês têm a simbologia, mas não têm a realidade. Por isso que ele está dizendo: rasgai os vossos corações, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e grande em misericórdia. Rasgar a veste era a expressão externa do que estava acontecendo lá dentro do indivíduo. O meu coração está rasgado, o meu coração está em frangalhos, o meu coração está perturbado por tudo isso que aconteceu. Ser paciente não quer dizer ser inapto em sentimentos, inerte em sentimentos. Sofrimento traz dor. Sofrimento traz angústia. Sofrimento traz, sim, lágrimas. E não é errado nada disso. O que é errado é quando eu não consigo entender que aquilo é a vontade de Deus. Errado é quando eu estou em sofrimento e a minha impaciência faz eu querer sair fora daquilo o mais rápido possível. Quando, na verdade, pacientemente, eu deveria perguntar: o que Deus quer que eu aprenda em tudo isso? É diferente. É diferente eu colocar todos os meus esforços para sair logo da aflição. Impacientemente. Daquela atitude de paciência e dizer: o Senhor está no controle, o que é que eu tenho que aprender com isso? Foi isso que Jó fez. Mas rasgar o seu manto é isso aí, é tristeza profunda. Mas ele também rapou a cabeça. Isso aqui ele está demonstrando que ele está perdendo toda a dignidade dele. Ele está perdendo toda a honra que ele tem, porque ter filhos naquela época era muito honroso. Hoje o mundo diz que é burrice ter filhos, muitos filhos. 4 filhos? Amarra esse negócio, meu filho. Não é assim? Quando a Bíblia diz que era honroso, nós dizemos que é insensatez, falta de planejamento. Ele está perdendo a dignidade, a honra dele com a perda dos bens e principalmente com a perda dos filhos. E lançou-se em terra. A ideia aqui é lançou-se ao ventre, ao útero da terra. Sabe o que quer dizer aqui? Esse camarada estava tão triste, tão afetado, tão machucado por dentro, que é como se ele tivesse entrado no útero da terra, no mais profundo do abismo. Quem é que entra no útero da terra? Quem entra no profundo do abismo? Uma pessoa que morreu. Não tem mais vida, não tem mais vitalidade, não tem mais força, não tem mais encantamento. Mas pudera, o camarada perde todos os bens, perde os filhos, um atrás do outro. A palavra é insistente em dizer como o diabo é cruel. Porque quem está fazendo tudo isso aqui é o capeta.
E ele está ouvindo ainda, aí vem o outro, ele está ouvindo ainda, e vem o outro, está ouvindo ainda. Quer dizer, não dá tempo do camarada assimilar a perda. Essa é a crueldade satânica. De ter a oportunidade dada por Deus de apizinhar um homem fiel, reto, diante dele. Mas qual é as ações também de Jó que demonstram a sua paciência? Aqui são as ações que mostram a sua tristeza, a sua aflição, a sua angústia. Rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra. Mas agora a gente começa a ver quais são as ações da paciência de Jó em Deus. Por isso que Tiago diz, tenha por modelo para você a paciência de Jó. Agora, nenhum de nós passou pelo que Jó passou. E nem passará. Porque a história de Jó é específica para Jó. Nenhum de nós vai passar o que Jó passou. Na Bíblia não tem mais outra história semelhante que chegue perto à história do homem reto Jó. E não haverá. Mas nós passamos por sofrimento. E mesmo que seja menor do que de Jó, é sofrimento. E dói. E a gente chora, rasga o manto, rapa a cabeça, entra no ventre da terra, porque dói. Porque a gente sofre. E é justo essa dor, é justa essa situação de sofrimento. Mas ele adorou. Adorou, ele não reclamou, ele não murmurou, ele não questionou a Deus. Essa é a paciência desse homem. Por isso que eu coloquei, volta lá no meu slide, por favor. Por isso que é colocado aí que a paciência é a habilidade de aceitar as situações difíceis da vida, sem acusar Deus de falta de amor ou cuidado. Ele adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E não atribuiu a Deus falta alguma. Sabe qual é o segredo da paciência aqui? É reconhecer a soberania de Deus. Mas isso estão tirando de nós. De nós crentes, cristãos. Nós achamos que nós somos donos daquilo que temos, quando a Bíblia diz que somos apenas mordomos. Aliás, o pessoal que tem feito Crown lá na igreja tem aprendido isso. Mas quando eu acho que eu sou o dono, que aquilo me pertence, fui eu que conquistei, e nós pensamos assim. Admitamos. Vai. Nós pensamos assim. Eu, como pastor, tenho que toda hora lembrar que a Igreja Batista de Vila Mariana não é a minha igreja. Sabe por quê? Porque eu não morri por nenhum de vocês. Até me aventuraria a morrer por alguns de vocês. Laís, Camila, esse amor perfeito. O Sérgio me procurou e falou: pastor, a gente adulto, quando te abraça, também te ama. É verdade, eu sei. Mas pelas crianças da minha igreja até morreria. Acho. Vamos ser honestos. Mas por palmeirense, Tarcísio, acho que eu morreria por você também. Acho. Não confie tanto, tá? Não é verdade? Quem que morreu pela igreja? Não fui eu. Aliás, eu sou a igreja. Ele morreu por mim. É dele. O Senhor apenas falou: por um tempo você vai cuidar desse rebanho. Faça isso devidamente. Ponto final. E eu tenho que ter consciência disso. Eu não posso achar que a Igreja Batista de Vila Mariana é minha. Eu sou dono de tudo aquilo lá. Não sou.
Eu não posso achar que eu sou dono daquilo que Deus tem me dado, da minha esposa. Não sou, apenas mordomo. Deus está dizendo, por um tempo te darei a Denise. E você cuidará dela como eu quero que você cuide, porque ela é minha filha. Eu não sou dono dos meus filhos. Se eu fosse, o Lucas ia achar o sogro mais chato da face da terra. Tamo junto, genro. Toca aí. Sou legal, não sou, cara? Hã? Fala de alto para o pessoal ouvir. Sou legal, Luquinha? Demais, olha aí. Nós combinamos tudo isso na viagem. Mas por quê? Porque eu não me acho o dono da Débora. Eu sei que uma hora ela ia encontrar o Lucas. E ia se entregar em amor, em paixão. Um dia vai se entregar, não é? Em amores ao Lucas. Apressa isso aí, hein, meu? Que pressão, hein, velho? Você sabe que eu estou brincando. Mas não sou dono. Não sou dono da minha casa. Não sou dono do meu apartamento. Não sou dono da minha loja, da minha empresa. É Deus quem é o dono. Eu sou só um mordomo. E se eu tenho essa concepção, quando Deus diz, não vou deixar mais com você, vai voltar a mim. E quando volta, então a minha percepção disso é melhor. Mas se eu me acho dono, é meu, ninguém tira. E Deus diz, não é seu. Eu nunca falei que era seu. Nunca, nunca, nunca. Eu sempre disse a vocês, vocês são apenas administradores disso. E ele tira, eu posso rasgar o meu manto, eu posso rapar a minha cabeça, eu posso me lançar em terra, mas eu vou adorar. Eu não vou atribuir a Deus falta alguma nessa situação. Isso é paciência. Isso é macrotimia. Porque eu tenho a visão correta da soberania de Deus. Eu estou distante da irritação. Eu estou distante da retaliação. Eu estou distante. Agora, pensa assim agora de forma muito prática. Você que é casado. Você administra o seu cônjuge. Ele não é seu. Ele não tem que fazer o que você quer. O seu cônjuge faz o que Deus deseja que ele faça. Quando é que a gente entra em conflito conjugal? Quando é que a gente quebra o pau lá em casa? Quando eu quero, quando eu desejo, quando é a minha vontade. Não é assim? Ou é só na minha casa que isso acontece? Não, é assim. Agora, se eu travo o meu relacionamento conjugal com a Denise, segundo a vontade de Deus, e ela faz o mesmo, não há conflito. Não há desavença. Todas as vezes que eu entro em conflito, e não são poucas, umas 10 vezes por dia com a Denise, é porque o meu coração está dizendo, eu quero assim, é assim que vai ser, é desse jeito. Quando Deus está dizendo, é do meu jeito. E aí, se eu for avaliar, e geralmente a avaliação vem, a gente vê mesmo que não é do jeito de Deus, não é segundo a vontade de Deus, como foi aqui com Jó. Não é aceitar a soberania de Deus, mas a minha vontade, o meu desejo, o meu querer. E aí eu me torno uma pessoa impaciente. Mesma coisa com pai e filho. Não é verdade? Se eu, como pai, cuido dos meus filhos como Deus quer que eu cuide deles, e os meus filhos agem comigo como Deus quer que eles ajam, não tem conflito. Não há conflito. Por que tem conflito entre pais e filhos? Alguns vão dizer assim, porque é uma guerra entre gerações. Balela, isso é conversa do capeta. Que guerra entre gerações, coisa nenhuma. Os meus filhos são outra geração da minha, são, mas Deus não vê isso dessa forma. Deus diz, seus pais são outra geração de você e você obedece os seus pais e ponto final.
E os seus filhos são outra geração com relação a você, mas você educa os seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor, os amando, sendo gracioso com eles. E aí vem um monte de princípio bíblico de pais para filhos, que a gente não irrita o filho. Lembra de Colossenses capítulo 3? Não irriteis os vossos filhos. Então, se eu trato os meus filhos, e os meus filhos me tratam à luz da Sagrada Escritura, segundo a soberania e a vontade de Deus, não há conflito, não há irritação, não há retaliação, não há aquela coisa de meu pai, sabe, tia Rosa? Então, paciência é isso. Isso também é lá no trabalho. Você sabia que tem um monte de texto bíblico para o trabalho? Eu fiz uma pós-graduação de pedagogia empresarial em São Paulo. Me enfiei na faculdade mais humanista que tinha lá. Procurei a mais humanista. Fui lá, essa. Me inscrevi na pós-graduação de pedagogia empresarial. Tenho um grupo de empresários, de gerentes, gestores, líderes na igreja. Queria ajudá-los melhor, queria saber quais eram as propostas que estão se fazendo para essa turma no mundo corporativo, no mundo dos negócios. Primeiro dia, quase desisti. Só não desisti porque minha esposa tem dom de misericórdia. A baita de uma conselheira. E quando ela me pegou na faculdade, eu disse, vou parar, não quero mais nem saber disso aqui. E ela disse, nossa, primeiro dia. Você já não pagou a mensalidade? Já? Aí ela apelou para o meu coração assim, avarento. Não é? E ela disse, você vai jogar esse dinheiro fora? Eu falei, não vou. Você tem razão, não vou. Sabe, aquele coração avarento, mente gananciosa. Não, realmente, não vou perder. Então fica mais um pouquinho. É o primeiro dia. Era horrível, um monte de molecada fazendo. Eu achei que pós-graduação era coisa para velho. Nada. A meninada, eu era o vô da turma, tinha um colega de turma que o pai era mais novo do que eu. Eles perguntavam, quantos anos você tem? 50. Eu parecia um ET. Aí eu falava que eu era pastor. Primeiro dia houve divisão de grupo, ninguém veio fazer grupo comigo. Fiquei sozinho. Aí o professor, e você? Eu falei, estou aqui, ó. Ficou só eu. Alguém vai chegar atrasado. Aí chegou um atrasado. Deus tem um senso de humor para eu trabalhar com o meu coração, pregar para toda a raça, tribo e nação. Sabia? Agrega-se atrasado a mim um colega homoafetivo. Aprendi a amar em Cristo Jesus. Aprendi a amar. Preguei para esse camarada, ele aprendeu sobre a graça de Deus. Na verdade, quem cantou a bola para mim foi minha filha. Apresentei para minha filha, o meu colega, ela disse, pai, você está ciente que esse colega teu é gay, né? Eu falei, Débora, que preconceito, menina. Ela falou, pai, ele é. Eu não tinha percebido até então, de fato, não havia percebido. Aí um dia entra ele na sala. Mas estava uriçado, cara. Eu tinha uma colega da Breia lá na sala. Aí ela olhou para mim e falou, você sabe que seu parceiro é do outro lado, né? Eu falei, agora que eu percebi, minha filha tinha cantado a bola. Ih, declarado. Mas ele te respeita como pastor. Olha que coisa. Mas o que mais me chamou a atenção nesse curso não foi o meu amigo, não, foi a Bíblia responder num antro humanista o que os meus professores tentavam e não conseguiam. Soberania de Deus. E a primeira vez que eu pude abrir a Bíblia naquele curso foi numa aula de ética com o professor mais sem ética que eu conheci na face da terra. E Deus foi falando, abri em Colossenses 4:1. Ele estava querendo mostrar como que os gestores lidam com seus colaboradores de uma forma, não é, honesta, bonita, e está lá. Senhores, tratai os vossos servos com toda a justiça e retidão. E sabe de uma coisa? Eu abri a Bíblia em todas as matérias que eu fiz naquele ano na pós-graduação. Deus deu oportunidade para, em todo momento, Ele ser glorificado. Em todos os segmentos. Eu posso ser paciente no Senhor.
se eu aceitar a vontade dele. Então, como é que eu vou agir como gestor? Como é que eu vou agir como colaborador no mundo de trabalho? Vai lá na Bíblia, está lá. Efésios 6, Colossenses 4, 1 Timóteo 3, cheio de textos. Nós temos um curso lá na igreja chamado CEBEP, não é? Centro de Estudos Bíblicos Paulistanos. Tem alguns aqui que são alunos que estão usufruindo de toda essa verdade bíblica para o dia a dia. E isso nos dá paciência. Segunda marca da paciência. Paciência é a habilidade de lidar com as aflições físicas, sem lançar mão das emoções, palavras ou sentimentos pecaminosos. Olha só, agora os versículos de 8 a 10 de Jó 2. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida? Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Qual a dificuldade física que você tem passado? Antes de eu operar, eu sofri muito com a minha artrose. Meu osso estava do fêmur com a bacia todo já em pedaços aqui dentro. E eu mal conseguia sentar, deitar, andar. Alguns de vocês me viram nessa época, nem conseguia vir de lá do refeitório, andando aqui, tinha que vir com o carro. E eu tive que lutar muito com a irritabilidade, com a irritação, com a retaliação à minha família por causa da dor física que eu não suportava. E Jó, agora, não só perdeu todos os seus bens, os seus filhos, agora perde a sua saúde. A sua mulher, olhando para ele, diz: Jó, morre, filho, morre. Aqui, falar como uma doida, ele está dizendo: olha, você não sabe o que você está falando. Você não está em boa consciência, esposa. Agora, a impressão que a gente tem é que ela era aquelas mulheres, né, de Provérbios 24:9, 19, 25:24, 27:15, a iracunda, rixosa, que é melhor morar num deserto do que debaixo da casa com uma mulher rixosa. Ela é igual um gotejar o tempo inteiro, né? Pode ser que seja isso, mas pode ser que não. Pode ser que a mulher de Jó tenha olhado para ele, visto o que está acontecendo com ele e disse: ó, melhor você morrer. E ele diz: mas isso não é uma palavra de bom senso. Isso não é uma palavra boa. Você está falando como doida. E aí vem o segredo da paciência em situações físicas difíceis. Aí vem o segredo de eu não perder a paciência e ser uma pessoa iracunda, irritada com as pessoas que convivem ao meu redor. Ele diz assim: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. De novo, eu reconheço a vontade soberana de Deus sobre a minha vida. Mas a gente é ensinado o contrário no mundo. O que você está aprendendo? É bom fazer exercício físico? É. Não podemos deixar de fazer? Fato. Porque eu tenho que cuidar bem do templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. Então, taxa alta de colesterol, triglicérides, essas coisas, se vem porque eu como demais e não gasto, é mau cuidado do templo do Espírito Santo. Isso é mau testemunho. Se você chegar na minha igreja lá, Patrimônio Físico, Vila Mariana, e entrar na igreja e estiver tudo sujo, papel para tudo quanto é lado. Você vai no banheiro. Eu entro no banheiro de algumas igrejas, eu lembro do banheiro do Habib's. Você já viu um restaurante para ter um banheiro mais sujo que o Habib's? Se você entrar no banheiro do Habib's, você nunca mais compra aquela esfirra baratinha que eles vendem. Você vai pagar mais caro no Imigrante, mas não come no Habib's.
Porque é sujo, nojento. Tem uma gosma no chão. Você tem que entrar no banheiro assim, né? Toda vez que a minha família, vamos no Habib's, eu lavo a mão, vou no banheiro lá na igreja. Para depois ir para o Habib's. Porque, ó, o banheiro do Habib's é sujo. É horrível. E eu, às vezes, entro em algumas igrejas e vou ao banheiro e tá aquele Habib's lá. Uma gosma no chão, cabelo para tudo quanto é lugar no banheiro. Os crentes não são nem educados a apertar a descarga. Tá lá, espumando aquelas coisas lá. É gozado. O Josimar falou tudo aquilo do banheiro ontem, vocês morreram de rir. Eu falo, ai que nojo. Ri também agora. Paciência. Por isso que eu oro por mim, tá vendo? Senhor, eu não sou digno dessas coisas. Mas não é assim? Você não ia sentir que a minha igreja é o quê? Séria? Nossa, que horrível. Não é assim? Graças a Deus pela equipe que nós temos na Vila Mariana. E olha, a Vila Mariana reconhece o trabalho do Elias e da equipe dele, porque nós sujamos aquela igreja. Fica depois do culto, quando eles limpam lá, para você ver quanto papelzinho de bala. Quanta coisinha a gente deixa e eles vão jogando depois para o meio do corredor para passar o aspirador de pó. É assustador. Culto após culto, reunião após reunião. Mas quando a gente entra na Vila Mariana e vai para o banheiro, e vai para qualquer lugar, a gente, através disso, vê, puxa, isso é sério. Essa igreja é séria. Ela leva a sério a obra do Senhor. É um lugar agradável, saudável, suave, gostoso para se estar. Não é assim, Vila Mariana? Para a glória de Deus, porque não sou eu que limpo, nem você, é o Elias, a equipe dele. Mesma coisa comigo. O meu corpo, o templo do Espírito Santo. A gente fala que ama Deus, que somos alcançados pela graça de Deus, aí o camarada vê a gente. Tudo bem, se eu tive artrose é outra coisa. Mas se eu sou um relaxado, a pessoa vai acreditar mesmo que você leva Deus a sério? Então fazer exercício físico é bom. Mas sabe o que o mundo está ensinando a gente? Que é o exercício físico que você faz, que é a academia que você faz que vai alongar a sua vida. Isso é mentira. Isso é mentira. Está trazendo para mim e para você de novo uma coisa que não pertence a mim e a você. Cuidar do meu corpo, sim. Alongar a minha vida, é Deus que manda. Está cheio de versículo na Bíblia assim. Um montão. Salmos, provérbios, que o alongar da vida está nas mãos de Deus, na sabedoria de Deus. Jó tinha isso em mente. E Jó sabia. Sabe, a gente tem alguns Jós nos nossos dias. Tem 2 casais na nossa igreja que estão vivendo esses momentos de Jó. E a paciência que eu encontro nos cônjuges desses 2 casais, há outros, mas eu vou citar os 2. Me impressiona, me edifica e algumas vezes me envergonha. Estou me referindo a um casal, para vocês que não conhecem, a igreja conhecem, chamado Maria Emília e Romeu. E Luiz Araújo e Dona Regis. Impressiona-me. Maria Emília, esposa do Romeu, em estado galopante de um Alzheimer, assustadoramente agressivo. Em 3 anos, Maria Emília migrou de uma pessoa que estava na igreja ali todos os domingos para hoje em estado fetal no seu leito de enfermidade. Marcinho já esteve lá, outros já estiveram aqui, Túlio, com o Romeu. Todas as vezes que eu visito Maria Emília, eu e Denise vamos lá, eu fico impressionado com a paciência que o Romeu demonstra com o cuidado com a sua esposa. Todas as vezes eu vou preparado para ter que atender um coração afligido, angustiado, e eu encontro um homem
Marido que ama a sua esposa, em estado fetal por causa do Alzheimer. Ele sabe que ela não sabe mais quem são os seus próprios filhos, não sei nem se sabe mais quem é ele, porque ela já não fala mais. E se alimenta já por sonda gástrica. Mas ele tem uma alegria e uma satisfação em Deus. E todas as vezes que eu saio da casa do Romeu, eu saio edificado pela vida dele. Ele me anima, ele me motiva na vida espiritual. Como é que pode? Qual o segredo, Romeu? Um dia eu perguntei para ele, qual o segredo, Romeu? Como é que você tem essa atitude em meio a toda essa circunstância de aflição física que você está vivendo? E ele disse, é a graça de Deus em me dar amor pela minha esposa. Paciência. Tinha tudo para murmurar, reclamar, demonstrar a sua aflição. Está afligido, perde peso mês após mês, está pele e osso por causa de toda a aflição e angústia. Não tenho dúvida que rasgou já suas vestes, rapou a sua cabeça, já entrou para o útero da terra, mas tem uma paciência em Deus, encantadora. Aliás, desafiaria vocês da Vila Mariana a fazer uma visita ao Romeu para viver isso que eu estou dizendo para vocês. E ele vai recebê-lo com toda alegria e toda satisfação do coração em Deus. E aí vou lá para o Luiz Araújo, que alguns anos atrás, uns 3 anos atrás também, estava dirigindo ainda o programa da rádio lá, na Trianon. Ia com o carro, voltava com o carro. De repente tem uma hidrocefalia, cai na cama, está em estado vegetativo. Dona Regis, encurvada por causa da coluna, andando encurvada. Você vai lá, o marido nesse estado terrível, vegetativo na cama. E você conversa com a Dona Regis e ela demonstra um coração paciente. Ele é meu amor, pastor, ela diz para nós. Ele é o amor da minha vida. E eu vejo numa mulher que tinha tudo para reclamar, murmurar, se atormentar, e ela está ali, amorosamente, graciosamente, sempre com o coração feliz no Senhor, dizendo: Deus é fiel, pastor. Deus é tão bom. Outro dia até escrevi uma pastoral de algo que ela falou para mim. Eu estou apaixonada por Deus, pastor, porque Ele é bom. Como é que eu posso ouvir isso de uma mulher no estado em que está vivendo desses? Com o marido vegetando na cama. Ela encurvada por causa de todos os problemas na coluna. E ela disse para mim: eu estou apaixonada pelo meu Deus, pastor. Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Esses são os Jós dos nossos dias. São as pessoas que entendem que têm recebido o bem de Deus. Também não receberíamos a enfermidade? Que Deus seja louvado. E vamos continuar firme com Ele. Paciência, paciência. Como é bom poder compartilhar com vocês esses aspectos e essas pessoas do corpo de Cristo que estão vivendo hoje o que a palavra nos ensina. Mas eu quero terminar com Abacuque. Abre a sua Bíblia aí agora em Abacuque. Outro livro difícil de achar, não é verdade? Estou judiando de vocês hoje, hein? Abacuque ensina para nós que a paciência
é a habilidade de encarar as tribulações, recorrendo a meios santos de livramento. Já vimos situações que nos afligem como perda de bens, de queridos, enfermidade. Agora, tribulações que estamos passando, alguns de vocês podem estar desempregados, ou tem parente desempregado, ou está correndo o risco de ficar desempregado. Alguns de vocês são empresários, a empresa não está mais faturando o que devia, você está trabalhando no gogó, no limite, e nem nada disso é culpa sua. É culpa daquele pessoal irresponsável, pecador, maldoso, da capital do nosso país, da capital do nosso estado, da prefeitura da nossa cidade, e assim vai. Não é assim? O que eu fiz para passar tudo isso? Pago os meus impostos em dia, direitinho, nunca soneguei, sempre fiz tudo corretamente, e estamos aí, sofrendo, porque esses caras metem a mão na borrifa, porque são maldosos, corruptos. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Versículo 3 do capítulo 1 de Abacuque. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Essa é a situação dos nossos dias, em todos os segmentos da sociedade. Às vezes até para dentro da igreja isso está acontecendo. E até quando, Senhor, nós vamos ter que passar por isso? Até quando eu vou continuar orando e nada muda? Aliás, estava conversando eu, Tarcísio, Paulinho e João aqui, outro dia. E eu falei, eu fico apavorado. Que não dá para ter uma expectativa boa. Ano que vem tem eleição, mas em que nós vamos votar? O pessoal já está falando aí, ainda bem que eu não acredito em pesquisa. Estou orando, Senhor, que essa pesquisa seja mentirosa. Em nome de Jesus. Mas estão falando que o Lula está encabeçando as pesquisas. Aí a gente fala, vou embora. Vai para onde? Para os Estados Unidos. Lá é o Donald Trump. A coisa está feia, gente. A coisa está ruim. Foge para a Venezuela, vai. Vamos para onde? Para a Argentina? Gente! Tá ruim. Aí bate um desespero, um pavor. Gente, o que vai ser? O que será dos meus filhos? Dos meus netos? Aí a gente começa a clamar, Maranata, vem Senhor Jesus. Aí Deus vê Abacuque falando tudo isso, e Deus diz, você acha que está ruim? Eu acho. Vai piorar. É aí que eu entro em pavor, Tarcísio. Porque eu sabia desse texto quando eu conversei com vocês. E Deus já tinha falado para mim, pode piorar. O Lula vem aí. Eu recebo, irmã, eu recebo. Não, eu recebo. Não adianta. Se for da vontade de Deus, que piore. Hã? E se for do agrado de Deus, que piore. Porque assim foi com Abacuque, vai piorar. Você acha que está ruim? Ainda vou suscitar uma nação horrível, opressora, impetuosa, amarga, que rouba. PT aqui escrito. Estou brincando. Petistas, fiquem em paz. Pavorosos, terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Olha aqui. Vai piorar ainda mais. Vou perder a paciência? Vou ficar apavorado? Meu coração fica. Minha mente fica. Mas o que esse homem faz? Ele busca por meios santos de livramento. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia,
colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Sabe, eu tenho aprendido com os meus filhos isso, com o Daniel e com a Débora. Com coisas tão pequenas, e você deve estar aprendendo com os seus também. Algumas vezes o Daniel chega para a gente e fala, pai, mãe, ora por isso. Mas orar por isso, Daniel, que coisa tão pequena. Ele está tentando comprar alguma coisa na internet e não achou que o seu tamanho. Aí ele diz, ora pai, para que eu vá para um próximo site e ache. Ora comigo aí. E às vezes eu, pastor, que devia incentivar as pessoas a orarem, eu fico pensando, orar por isso, será que Deus vai ouvir esse negócio? E ouve. Porque já ouviu outras vezes. E essa é a forma que os meus filhos muitas vezes estão me ensinando a encarar os problemas, as tribulações, as dificuldades. Não está achando alguma coisa? Dá 3 pulinhos para o São Longuinho. Nada. Se eu der 3 pulinhos hoje, eu vou para o hospital, minha gente. Ora, que melhora. Não é assim que a gente põe no carro? As tribulações precisam ser recorridas com meios santos de livramento. E sabe o que esse homem faz? Ele ora. Esse é o meio santo. Tudo bem, Senhor, vai piorar. Me assusta ainda mais tudo isso. Me atormenta ainda mais, mas eu não vou perder a minha paciência, a minha perseverança, a minha fé em Ti. Eu vou me colocar na torre de vigia. Isso aqui é uma oração constante. Vigia, não dorme. Vigia, não dormita. Vigia, não descansa. Vou orar incessantemente até o Senhor me responder. E aí o versículo diz 2, o Senhor me respondeu e me disse. É isso que nós estamos fazendo. Quando temos... Não, volta, por favor. Quando temos tribulações, é isso que estamos fazendo. Estamos buscando os meios legítimos, santos, para o livramento dessas tribulações. Olha como acaba essa história. Versículo 16 do capítulo 3. Ouviu, e o meu íntimo se comoveu. Está falando a resposta da oração. Os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos. Tremeram os meus lábios e entrou podridão nos meus. De novo, sofrimento a gente sente, mas não é lugar para impaciência, para falta de fé, para perder a perseverança em Deus. E os joelhos me vacilaram, pois eu em silêncio devo esperar. Eis aqui o segredo. Em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Mas esse silêncio e essa esperança, essa paciência, vai ser assim, em fé, em confiança em Deus. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Sabe quando Abacuque escreveu isso? Uns 10 anos, mais ou menos, antes dos babilônios entrarem em Jerusalém e derrubarem tudo. Antes do cativeiro babilônico, nos dias do rei Jeoaquim. Um rei muito ruim, como muitos deles foram, que confiou mais num acordo que ele fez com o rei do Egito, Neco, e o rei da Síria, do que em Deus.
Nabucodonosor tinha um exército muito mais preparado do que os egípcios e os assírios, venceu-os facinho, subjugou essas duas nações e descobriu que Israel tinha conluio com elas, foi para cima de Jerusalém, tomou Jerusalém, derrubou os muros, destruiu o templo, e aí nós temos o livro de Neemias, Esdras, contando toda a história de volta da fidelidade de Deus por causa dessa destruição. Pouquinho antes, esse homem sabe que a coisa vai ficar horrível. Abacuque e Jeremias são contemporâneos, embora Jeremias ainda pegue nos seus escritos depois da destruição. E aí você vai ver lá no livro de Lamentações o que aconteceu. Com tudo isso para acontecer, esse camarada diz: todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Por que, Abacuque? O Senhor Deus é a minha fortaleza. Isso é paciência. Isso é macrotimia. Isso é longanimidade. Sem desespero, sem perturbação. Eu quero terminar com um texto que está lá em Romanos capítulo 15, versículo 4. Aliás, Tiago disse assim: tende por modelo a paciência de Jó, e veja qual foi o fim que Deus deu a ele. Você pode estar em luta agora, em aflição, angústia, tribulação. Mantenha-se perseverante, paciente no Senhor. E veja qual é o fim que Deus deu a Jó, depois do cativeiro babilônico, a Judá. Como Deus agiu graciosamente, amorosamente, bondosamente. Então mantenha-se paciente, firme. Continue orando, reconhecendo a vontade de Deus sobre sua vida. Porque essas coisas estão escritas para nós, Romanos 15, 4, para que a gente seja consolado e tenha mais paciência. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Fantástico, não é? Fantástico esse texto. Me encanta. E quero unir com o versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Esse é o segredo, minha gente. Espera confiantemente no Senhor, e Ele ouvirá e agirá a favor de você. 3 perguntinhas. Primeira: quando enfrento provações e sofrimentos, questiono e me frustro contra Deus? Ou com Deus? Essa é uma pergunta que eu e você temos que fazer diariamente. Quando enfrento provações e sofrimentos, questiono e me frustro com Deus? Segunda pergunta: quando estou cansado, aflito ou doente, fico impaciente, mal-humorado ou irritadiço? Ou manterei a postura de Romeu e Regis? Terceira pergunta: quando sou alvo de violências, injustiças ou mentiras, recorro a Deus ou lanço mão dos meus próprios instrumentos de defesa? Vingança, retaliação, maquinação do mal. Quais são as atitudes dos nossos corações mediante tudo isso? Que Deus nos abençoe e nos torne dia a dia mais pacientes para a sua honra e para a sua glória. Querido Deus, te agradecemos por toda a alegria, por todo o crescimento e por toda a edificação que o Senhor nos deu neste momento. Obrigado, Senhor, pela tua graça derramada sobre nós nesta manhã.
Nós oramos pedindo sempre, ajuda-nos, Senhor, a aprendermos ainda mais com a humildade do Teu Filho Jesus Cristo e também com a Tua Palavra, com a mansidão do Teu Filho Jesus Cristo e também com a Tua Palavra, e com a longanimidade do Teu Filho Jesus Cristo e com a Tua Palavra. Nós oramos no nome dEle, aquele que nos capacita, no nome de Jesus. Amém, Senhor.